Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre o 10º mandamento da Lei de Deus, não cobiçar as coisas alheias, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. O Senhor Jesus nunca proibiu a utilização dos bens materiais. Ele próprio quis que pessoas abastadas, mulheres matronas que se converteram ao Evangelho, fossem as responsáveis pela manutenção dele e dos próprios apóstolos. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. O texto que nós escolhemos hoje para refletir, ilustrar o cumprimento do 10º mandamento da Lei de Deus é o parágrafo 2545 do Catecismo da Igreja Católica, que contém uma citação literal, entre aspas, nós vamos ver, do Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 42. Vamos ao texto, advertência sobre o uso dos bens materiais e o risco que, quando existir no trato com eles, quais as providências que devemos tomar para não incorrermos numa desobediência a este último mandamento da Lei de Deus. Vamos ao texto. Todos os fiéis de Cristo devem ordenar retamente os próprios afetos para não serem impedidos de avançar na perfeição da caridade pelo uso das coisas terrenas e pelo apego às riquezas, em oposição ao espírito de pobreza evangélica. Aqui está a advertência. Não se trata, não existe uma proibição, nem absoluta, nem relativa, em princípio, para usar as coisas deste mundo, os bens materiais. A advertência que se faz é que os nossos afetos devem ser dirigidos retamente para que não se subordinem, para que não se escravizem, para que não se tornem, ao invés de senhores, servos dos bens materiais. O salmista diz: quando crescerem vossas riquezas, a elas não prendais o coração. O problema em si não é o crescimento dos bens materiais, mas é a prisão da inteligência e da vontade, dos afetos, dos desejos, aquilo que já se tem e aquilo que não se tem ainda, mas que pela cobiça se pretende adquirir a qualquer custo. Mais na frente, se fala do apego às riquezas, que é um radical inimigo do espírito de pobreza e de desprendimento. Apego é exatamente: não quero absolutamente me desfazer disso, mesmo sabendo que isto está se tornando um empecilho para a minha relação com Deus, para a prática da caridade. Quando o nosso relacionamento com aquilo que possuímos ou pretendemos possuir se torna um entrave à minha vida de oração, à necessidade de conversão, ao cultivo das virtudes, à não proliferação dos vícios, das tendências desregradas na minha vida. E eu sei que isso é um entrave, e sei que tal apego é prejudicial, é nocivo, é deletério. E não o faço como o jovem rico que foi embora triste, porque possuía muitos bens, exortado por Jesus para vender tudo aquilo que ele possuía e dar aos pobres, não porque a riqueza enquanto tal fosse o mal, mas porque ele era apegado, porque ele era submisso, ele era servo, ele era escravo do que possuía. Aqui está o perigo que precisa, sem dúvida alguma, ser prontamente, imediatamente combatido.